Olá, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo, né? Inicialmente, eu quero agradecer muito pelo convite da professora Leila, da professora Fernanda, do grupo PET Enfermagem, né? Que fez essa solicitação muito especial de participação, nessa quarta-feira no grupo de mães, tá? Previamente, eu queria justificar para vocês o motivo de estar gravando um vídeo e de não estar aí presencialmente na PAI, mas eu justifico em virtude de ter uma reunião no mesmo horário, tá? Como nós entraremos em campo prático na próxima semana, se faz muito necessária a minha presença. Em virtude disso, então, eu conversei, né, previamente aí com a professora Leila e também com a Letícia sobre a possibilidade de estar enviando um vídeo para conversar um pouco com vocês, tá? Mães, né? Então, principalmente aí, né, os nossos estudantes, também toda a equipe aí de colaboradores da APAE. Eu gostaria de dizer, então, né, o meu nome é Andressa da Silveira, eu sou enfermeira, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, aqui do campus de Palmeira das Missões. Me considero uma pessoa muito próxima da APAE, né? No sentido de trabalho voluntário, no sentido de projetos de extensão, também de pesquisa. Conheço, né, boa parte da equipe da APAE e tenho um apreço e um carinho muito grande, principalmente por desenvolver estudos com crianças com necessidades especiais de saúde. Então, esse é um campo, né, uma área do conhecimento que eu tenho maior carinho, maior respeito, sobre falar dessas temáticas, né? Principalmente quando a gente está tratando de criança com necessidade especial de saúde e adolescente com as mães, tá? Então aí fica todo o meu carinho em relação a vocês, a minha admiração, porque eu sei que vocês são as principais responsáveis pelas práticas de cuidado, né, dessas crianças e desses adolescentes, tá? Inicialmente, quando veio o convite, né, então veio até mim a possibilidade de falar um pouco sobre as questões da sexualidade, dessa questão da transição para a adolescência, tá? Então, eu gostaria de ter a liberdade de tratar com vocês inicialmente na perspectiva do olhar de quando se tem um filho com necessidade especial de saúde, tá? Assim como vocês, eu sou mãe, tá? E é importante nós termos esse olhar que a partir do momento, né, que se tem a notícia da maternidade, existe sempre o filho real, né, e o filho, aquele que é o filho projetado, né, pelas nossas expectativas, pelos nossos sonhos, muitas vezes até pelas mídias, né, por aquilo que a gente vê nas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, a televisão, aquilo que as nossas vizinhas nos falam como o projeto, né, de um filho perfeito, tá? Esse filho, muitas vezes, é o filho do imaginário, né? O filho que as mídias, que as pessoas conhecidas acabam inserindo na nossa imaginação, né? O projeto de qual seria o filho ideal. Em contrapartida, quando nasce uma criança, né, e a gente diz que nasce também uma mãe, nós vamos ter então o filho real, que é o filho que poderá ter as suas limitações, que poderá ter seus diagnósticos, que poderá ter um percurso de vida um pouco diferente daquilo que nós idealizamos, daquilo que muitas vezes nos disseram que seria o filho, né, perfeito, tá? Eu preciso dizer para vocês também, gurias, que existe essa relação, essa imagem desse filho perfeito, desse filho idealizado, e de que muitas vezes, quando nasce, né, uma criança com algum tipo de necessidade especial de saúde, alguns pais rejeitam a possibilidade de ter um filho com algum tipo de necessidade especial. E com isso, esse filho passa a ser, né, cuidado exclusivamente pela mãe ou por algumas mulheres da família, às vezes
vocês têm apoio das avós, dos irmãos mais velhos, de alguma tia, alguma madrinha, né? Então, ocasionalmente, a gente pode dizer que existe o apoio, né, de alguém para além do cuidado que é ofertado, então, pela mãe. Por que eu gostaria de iniciar falando com vocês sobre o filho ideal e o filho real? Porque a partir do momento, né, que você quebra a imagem de um filho ideal e você trabalha com a ideia do filho real, com as suas limitações, com o seu diagnóstico, com o seu prognóstico daquilo que virá, a gente começa a ter realmente um senso de responsabilidade, né, de qual é o papel desta mãe, né, enquanto cuidadora na terra, tá? E quando eu digo isso, é para além do meu olhar de pesquisadora, de professora, de enfermeira, vem daquilo que eu escuto dessas mulheres, mães de crianças, de adolescentes, de jovens e até mesmo de adultos, né? Muitos hoje são adultos com necessidade especial. Então, elas acabam ganhando uma atribuição e essa atribuição, ela pode gerar dor, ela pode gerar sofrimento, né? Porque ela tem uma data de início, né? Mas você não tem uma data de fim. É algo que não cessa. Você acaba sendo uma cuidadora permanente daquele filho ou daquela filha que tem algum tipo de necessidade especial de saúde, tá? Então, dito isso para vocês, a gente começa a trabalhar com os fatos, então, com um diagnóstico, com os cuidados de saúde, que às vezes pode estar associado ao uso de uma medicação, de uso contínuo, às vezes pode ser alguma tecnologia no corpo, né? Pode ser uma traqueostomia, pode ser um aparelho auditivo, pode ser uma cadeira de rodas, pode ser uma jejum, uma gastrostomia, enfim, né? Pode ser que o filho ou a filha de vocês utilize fraldas, pode ser que vocês tenham um quadro de um filho ou de uma filha que convulsiona, de um filho ou de uma filha que acaba reinternando de forma recorrente no hospital. Talvez vocês tenham um quadro de um filho ou de uma filha que dependa, por exemplo, de insulina, e aí vocês tiveram que aprender a fazer o HGT, né, que é aquele pique lá no dedo para ver quanto que tá a glicose. Então, assim, as estratégias de cuidado, elas são inúmeras, né, e elas acabam fazendo parte do dia a dia. E aí, o que a gente percebe? Que na infância, essas crianças estão muito, né, elas carecem muito desse apoio da mãe ou daquele cuidador, daquela cuidadora domiciliar, porque é uma dependência para sobreviver. E aí a gente vai ter isso, gurias, até meados ali entre 10 e 12 anos de idade, e aí a gente vai passar para as fases de transição, tá? Então, assim, diferentes literaturas vão dizer para nós que na faixa etária entre 10 a 12 anos de idade, a gente vai ter uma fase, né, denominada a adolescência. E ela vai se estender dos 18 até os 19 anos de idade. Ou seja, num período de aproximadamente 8 anos, né, nós temos um ser adolescendo, um ser adolescente. Neste momento de transição, da infância até você chegar a ser um adulto jovem. E o que acontece? Aquele ser que dependia muito do cuidado dessa mãe, principalmente na primeira infância, né, depois enquanto criança, acaba tendo uma certa autonomia. E aquele corpo que cabia no colo de vocês, aquele corpo que vocês poderiam carregar do quarto para a cozinha, para a sala, para o pátio, agora já tem um peso maior. A limitação vocês também acabam sentindo mais. Aí depende muito da característica daquele adolescente, né? Qual é o nível de comprometimento e qual é a deficiência que ele tem, tá? Mas dependendo de cada caso, a gente acaba observando o quê, né? Alguns adolescentes têm facilidade de comunicação,
questionam muito, né? Acabam desafiando o pai, a mãe, os irmãos, os tios, as avós, sobre os seus cuidados, querem fazer sozinhos. E a gente acaba vendo que se por um lado essa mãe ou esse principal cuidador desempenhou cuidados muito específicos, principalmente, né, no período ali da primeira infância, quando chega na adolescência, acaba tendo um pouco assim de resistência em dar essa autonomia para aquele ser adolescente, que é a gente conhecer o quanto eles conseguem desenvolver dos seus próprios cuidados. E por que isso é importante, tá? E essa fase, ela é tão interessante de vocês compreenderem o quanto que eles dão conta dos seus próprios cuidados. Porque se eu compreendo, tá, que aquela criança que antes dependia 100% de um cuidado exclusivo do familiar, ele tem, né, as suas limitações, mas eu reconheço o quanto é limitação e o quanto eu dei autonomia para ele, quando ele chega na adolescência, se ele tem uma certa autonomia, a gente consegue conversar sobre diversos assuntos. Isso vai desde o cuidado de saúde, a higiene do corpo, né? Se for a menina, a primeira menstruação, se for os meninos, principalmente, que eles ficam mais curiosos em relação ao se tocar, a prática da masturbação acaba sendo mais presente, essa curiosidade nos meninos, consegue conversar sobre isso também, né? A gente consegue dar os limites que também são necessários. Então, o que eu sempre digo, né? A primeira coisa é conhecer o diagnóstico daquela criança que vai entrar em transição para a adolescência. A partir disso, né, quais são as limitações reais e quais são as possibilidades, porque se eu reconheço a possibilidade da compreensão, né, para uma conversa, para uma orientação, eu consigo fazer isso com maior tranquilidade. E aí isso é possível tanto para quem é mãe, para quem é pai, para quem é o principal cuidador, assim também como para a equipe, né? A equipe de saúde, a equipe aí da escola, que consegue ter então esse trânsito para conversar. Uma questão que também ela é muito importante é estar em dia com a medicação, né? Porque a gente sempre diz assim que o adolescente, ele bem controlado, ele bem medicado, ele em dia com a sua consulta, flui melhor. A gente não vai ter tanta exacerbação, né? A gente não vai ter tanta diferença de comportamento num período. Então, se ele está medicado, se ele está controlado, ao longo daquelas 24 horas do dia, eles conseguem ter rotina. E a rotina é importante. Horário de sono, horário de banho, horário de refeições, horário de ir para pai, horário que eles retornam, o que eles fazem quando eles retornam. Então, isso é uma forma de controle. Esse controle ele vai ser importante, principalmente na etapa da adolescência, tá? Porque se eles têm um controle de rotina e a família tem esse controle de rotina, isso vai repercutir também, gurias, em relação aos cuidados de vida diários, e em relação também às transformações do corpo, né? Um adolescente que não tem uma dinâmica de qual é o horário do banho, por exemplo, que é o horário que ele tá lá sem a roupa e que ele tem o contato direto com o corpo, talvez algumas coisas que eles acabam sentindo no momento do banho, eles podem sentir na escola ou dentro do transporte coletivo, o que não é o ideal. Então, eu sempre digo, estar com a medicação em dia, né, estar com as consultas em dia, reconhecer que eles estão em pleno desenvolvimento, crescimento, qual é o grau de limitação, qual é o grau de autonomia, o quanto eles podem participar do processo de cuidado, tem uma influência direta neste comportamento da adolescência. E o mesmo vale também para a família, que é reconhecer que sim, eles dependem do cuidado de vocês, mas o quanto eles dependem e o quanto vocês podem avançar e dar esse espaço
para eles participarem com maior autonomia deste cuidado. Isso faz uma diferença enorme. Então, por exemplo, assim, se o filho de vocês ele tem condições para desenvolver o próprio banho, é dar a possibilidade, o recurso para que eles tomem banho sozinhos. Tudo bem, vocês podem supervisionar esse banho, verificar se o cabelo foi lavado adequadamente, auxiliar talvez a fazer a barba, né? Aí nos meninos a questão da depilação, né? Que muitas vezes é um tabu, ou as meninas têm muita dificuldade. Contribuir sim, mas desenvolver o banho por eles não é uma prática interessante. Por quê? Porque vocês acabam tirando a autonomia. E este momento deles terem esse contato de qual é o espaço do corpo, de como eles se percebem, é muito importante, principalmente na adolescência. Uma outra questão que eu também digo, porque a higiene acaba sendo sempre uma questão que é trazida, né, pela equipe, e talvez a família também perceba, né, o quanto é difícil. Porque se antes você tinha um xixi pequeno na infância, quando você tem um adolescente ou um adulto jovem, você tem o xixi de um adulto, você tem o cocô de um adulto. Então, as coisas acabam tendo uma proporção maior. E com isso, a gente também vai ter os odores, né? Os cheiros não tanto agradáveis. Então, por exemplo, para as meninas, em relação à menstruação ali, que vai ocorrer bem nessa etapa aí de transição, né? A gente pode ter aí as meninas menstruando dos 9 anos de idade, né? Aos 15 anos de idade, é bastante comum pelo histórico da APAE, essa faixa etária, a gente começa a ter, né? Naquela fase do ciclo menstrual, um cheiro característico, né? Orientá-las para a questão da troca do absorvente, a frequência que se troca o absorvente. Não adianta a gente trocar o absorvente se essas meninas não tomam banho, né? Não adianta dar banho nessas meninas ou a possibilidade delas tomarem banho e trocar o absorvente se não é trocado a roupa íntima, né? Que é a calcinha. A mesma coisa em relação aos meninos, da importância, né? Da higiene corporal. Então, instigar que eles participem e como funciona esse processo é um papel da família. E é muito importante. Por quê? Porque eu sempre digo que existem as áreas que são públicas do nosso corpo e existem as áreas que elas são preservadas, que são as áreas assim, as áreas privadas são aquelas que a gente não pode sair mostrando ou tocando no outro no espaço que é público. E aí eu começo a entrar no tema que talvez seja da maior curiosidade de vocês, tá? Então, como que eu acabo explicando sobre isso, tá? Geralmente, o que eu faço? Existem as áreas públicas do nosso corpo, é o nosso rosto, nosso olho, nosso nariz, nossa boca, nosso cabelo, nossa orelha, nossas mãos, né? Nossos pés, nossas pernas, nosso joelho. É aquilo que as pessoas estão realmente olhando. É aquilo que muitas vezes a gente acaba mostrando, né? A gente não precisa assim nem escolher. Você sai de casa, né? Pela manhã, seu rosto já está à mostra, né? Então, é aquilo que é público. E as nossas áreas mais particulares, as áreas privadas, que a gente vai explicar para eles, é aquilo que a gente não está mostrando e é aquilo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode tocar nas áreas que são particulares do outro. Então, muitas vezes, quando eu explico isso, ou para uma criança, ou para um adolescente com necessidade especial de saúde, eu acabo fazendo um desenho de um boneco, que pode ser aquele boneco palito bem tradicional, né? E aí a gente acaba mostrando com as cores da sinaleira, do semáforo, né? Usando vermelho, verde ou amarelo, as áreas que a gente pode tocar no outro e as áreas que a gente não pode tocar no outro. E com o nosso corpo também funciona da mesma forma, né? Então, assim, no banho, em casa, você pode tocar nas suas regiões íntimas. A gente sabe que isso vai acontecer porque eles estão fazendo a higiene do corpo. Mas na escola, né? Ou durante uma consulta, ou no meio de transporte,
ou num passeio, numa sorveteria, num cinema, né? Talvez fazendo um piquenique com a família no Parque do Carijo, indo até o centro, né? Eles não podem tocar nessas partes do corpo, que são as áreas privadas, as áreas que são as áreas íntimas, né? Então, isso faz parte de um processo de educação sexual. E ele não inicia no serviço, né? Na área da assistência. Não é dentro da PAI que ele inicia. Ele inicia dentro do domicílio. É a forma como a gente prepara, que vem desde a infância, que eu falei lá para vocês, do filho projetado, do filho ideal, do filho real, do diagnóstico, do prognóstico, de ser principal cuidadora, da autonomia, até eles chegarem na adolescência, tá? Então, dito isso, quando eles conseguem ter essa compreensão daquilo que eu até posso, mas que eu não devo fazer, isso faz parte de um processo da educação sexual. E aí, claro, que tratar sobre a questão da educação sexual muitas vezes vem como um tabu dentro das famílias, né? Talvez vocês estejam pensando, mas a minha geração foi muito diferente, né? Ninguém me orientou sobre isso, ninguém falava sobre isso para mim. E agora tem aqui um adolescente, um jovem, né? Com necessidade especial de saúde, talvez até um adulto, um idoso, e aí eu não sei como eu vou manejar. E aí eu volto para vocês um pouco anterior à minha fala, quando eu falei sobre os limites e sobre estar bem controlado. Então, como que isso funciona? Na verdade, nós temos aí alguns pilares que dão a sustentação. É como se nós tivéssemos uma cadeira, gurias, né? A gente tem os pés lá sustentando a nossa cadeira, os 4 pés. Se um deles faltar, ela já desequilibra. É dessa forma que acontece nesse processo do cuidado. Então, medicação precisa estar controlada, as consultas periódicas que eles devem frequentar, a questão de estar socializando dentro da PAI, seja na escola, seja na consulta, é importante. Socializar além da PAI também é importante. Pode ser numa igreja, pode ser na casa de um familiar, pode ser um passeio, né? Pode ser ir ao supermercado, ajudar a escolher os alimentos da família, a autonomia, né? Participar do seu próprio cuidado e trabalhar as questões dos limites através da educação sexual, tá? Então, quando eu tenho um equilíbrio entre esses fatores, as coisas começam a acontecer de fato, tá? E aí, o que vocês precisam considerar? Que independente de ter algum tipo de deficiência, seja ela física, motora, intelectual, tá? Independente do tipo da deficiência daquele adolescente, daquele jovem, eles vão passar pela adolescência. E dentro da adolescência, a gente vai ter os adventos que são biológicos e que acontecem para todos. E aí existe a questão também do planejamento dessa família, como que ela se organiza. Então, por exemplo, você sabe que tem um adolescente que tem determinado tipo de deficiência, por exemplo, uma deficiência intelectual que ela é leve, tá? Leve ou moderada. E ele começa a demonstrar, ou ela começa a demonstrar interesse por namorar com alguém, talvez da própria pai, ou alguém que conhece, que é vizinho, que é da rua, enfim. Estar dentro, né, daqueles pilares do controle, da medicação e do cuidado vai ser importante. Conversar com esse adolescente também é importante. Aliás, com os dois, né? Porque uma relação, ela nunca acontece sozinho. Acontece entre as duas partes. Então, essa conversa é importante. A conversa entre as famílias também. Porque pode acontecer entre 2 jovens, por exemplo, que possuem deficiência e talvez um deles não tenha nenhum tipo de deficiência. Então, estar ciente de que uma das partes tem uma limitação é um fator muito importante, né? Um relacionamento, ele é construído
com embasamento em alguns valores, e a verdade é um valor importante dentro de um relacionamento. Então, trazer isso é importante. E aí, geralmente vem a dúvida. Andressa, mas daí o que a gente faz, né? Principalmente em relação ao anticoncepcional oral. A gente vai dar o anticoncepcional ou não? Precisa consultar, levar essas meninas consultar e preparar esses meninos também. Porque se eles não conseguem ter esta consciência da utilização da medicação e até que ponto pode ir um relacionamento, quanto se avança e o quanto isso é possível, talvez eles não estejam preparados. Então, é preparar sobre todos os aspectos. A gente tem que estar ciente disso, né? Que todo o relacionamento, ele vai avançando. E a partir do momento que ele vai avançando, vai sendo construída uma intimidade. Então, quanto eles têm condições e autonomia de estar vivenciando uma relação, e dentro dessa relação, o cuidado ele é muito importante, né? Porque a gente tem aí as ISTs, a gente também pode ter a questão de uma gestação, por exemplo, que ela não foi planejada, né? Muitas vezes a gente escuta assim, mas a gente não sabia que ia acontecer, né? Era só um namorinho, mas o namorinho, né? Também pode virar um namoro sério, um namoro mais intenso. E aí, dentro desse nível da intensidade, da intimidade que eles vão desenvolvendo com o parceiro e com a parceira, é importante que a família também perceba o quanto se avança, o quanto eles sabem, né? E que forma esse namoro, esse relacionamento está sendo conduzido, tá? A outra questão que eu queria também trazer para vocês é que falar sobre educação sexual e sexualidade não deve ser um tabu, não deve ser visto como algo feio, pecaminoso, que é horrível, que a gente não pode dialogar. Porque se fosse tudo isso, nós não estaríamos aqui, né? Todos nós aqui, vivos, presentes na Terra, nesse momento, nessa sala que vocês estão, fazem parte, são fruto de uma relação, tá? Então, assim, independente do desfecho que existe dentro de uma relação, é importante a gente ter esse olhar, que mesmo com algum tipo de limitação, eles também podem ter o desejo e a curiosidade, né, de viver uma relação, tá? Para que a gente prepara, né? A gente prepara para um comportamento daquilo que é possível no ambiente que é público e aquilo que é possível no ambiente privado. Então, eu sempre oriento, né? Se possível, um namoro, que seja um namoro mais supervisionado pela família, né? Que ele aconteça em casa, pela questão da segurança do adolescente, do jovem, a participação familiar, né? Para cuidar, para orientar as duas partes. A questão sempre, né? Sempre que a gente tem que levar em consideração é de não estimular. Às vezes, eles não têm a curiosidade, eles são estimulados por alguém da família. Então, por que a gente vai avançar etapas? A gente vai conversando com aquele adolescente, aquele jovem, a partir do momento que ele vai despertando para a sua curiosidade. A gente nunca instiga, a gente, na verdade, responde aquilo que eles nos apresentam, aquilo que eles nos questionam, tá? E por fim, porque meu objetivo era tentar falar com vocês uns 30 minutos, dizer para vocês, tá? Que independente de ser uma criança em transição para adolescência, em ser um adolescente, um jovem ou um adulto, tá? Talvez até mesmo um idoso, né? E a gente tem aí as familiares que desenvolvem o cuidado. É muito importante que vocês reconheçam que eles são pessoas, né? Com as suas singularidades para o cuidado, mas também com as suas vontades, tá? E quando a gente reconhece isso e a gente encara, né, que as experiências da sexualidade, as experiências que iniciam principalmente a partir
da adolescência e da juventude são um evento dentro da normalidade, né? Fazem parte desse processo biológico das transformações corporais, a gente consegue encarar de uma forma mais leve, a gente consegue olhar para essas situações com um pouco mais de tranquilidade. Então, assim, valorizar, né, que eles tenham essa autonomia, principalmente na higiene corporal, né, é importante. É importante quando eles questionam a transformação do corpo, o surgimento dos pelos, o suor que está diferente, a voz que passa a ser modificada, né, o aumento das mamas, o aumento dos pés. É importante essa conversa, porque isso vai criando vínculo. Então, quanto mais vínculo, né, mais parceria a gente desenvolve com alguém que está na nossa casa, que está sendo cuidado por nós, mais fácil a gente consegue desenvolver esses assuntos. Então, a gente nunca instiga, a gente responde a partir das inquietações, tá? Tentem manter, né, gurias, as consultas em dia, a medicação controlada, uma rotina diária no ambiente doméstico, horário para acordar, horário para as refeições, horário do banho, né, para as meninas que já estão aí menstruando, né, o cuidado, explicar o que é a menstruação, né, explicar se precisar da troca de um absorvente dentro de um espaço que é público, né, lembrar lá das questões das partes privadas do nosso corpo, que a gente não pode, né, mostrar, permitir que as pessoas toquem nas áreas do nosso corpo, né, que não são aquelas áreas públicas. Essa explicação, ela é fantástica, eles compreendem melhor. Eu acredito que o desenho seja um recurso muito positivo para além da conversa, porque se a gente consegue demonstrar, né, através do papel, do desenho, a gente acaba desenvolvendo também neles uma participação. E lembrem-se, né, a possibilidade da autonomia para o cuidado é fundamental, né? Vocês desenvolvem um papel incrível, que é o papel de ser cuidadora, de alguém que tem uma necessidade especial de saúde, mas permitir que o outro participe do seu cuidado é fundamental, tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter estado com vocês, mesmo que virtualmente, tá? Esse material, esse videozinho, assim, que eu preparei para vocês e que encaminhei através do grupo PET, né? No intuito, assim, de trazer uma orientação para as inquietações de vocês. Eu espero que tenha sido uma linguagem acessível, né? Que vocês tenham compreendido. Agradeço muito a oportunidade em estar falando sobre algo que eu tenho maior carinho, maior apreço. Fica aí o meu abraço a vocês, né, do grupo das mães, o meu abraço à professora Leila, à professora Fernanda, acredito que a Alessandra esteja participando, que é assistente social aí com vocês, aos demais profissionais da APAE, né, tanto da clínica quanto da escola, equipe diretiva, né, os petianos envolvidos, nossos estudantes aí tão queridos e tão ativos nesse projeto aí, que é tão potente, né, que desenvolve a extensão de fato. O meu abraço a cada um de vocês, me coloco à disposição para outros momentos, tá? E apenas como sugestão, né, sempre que vocês tiverem dúvidas, tragam as dúvidas para os grupos, né? Tragam as dúvidas para a equipe da APAE, né? Se alguém não sabe como solucionar naquele momento, certamente vai ter um encaminhamento para vocês. Parabéns pelo papel que vocês desenvolvem enquanto cuidadoras, tá? Fica aí toda a minha admiração, porque certamente o cuidado de vocês é que faz toda a diferença, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Um excelente encontro a vocês, um excelente espaço para discussão a partir dessas informações que nós socializamos. Até um próximo momento, meninas. Tchau, tchau.